Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5.1. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos pela justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, v. 5, 6, 10. Bem-aventurados vós, os pobres, pois o reino dos céus vos pertence. Bem-aventurados vós, que tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós, que chorais agora, pois rireis. Lucas, 6:20, 21. Mas ai de vós, ricos! Pois que vós tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós, que estáis saciados, pois tereis fome, ai de vós que agora rides, pois que gemereis e chorareis. Lucas, 6:24, 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas não teriam sentido, ou mais do que isso, seria um artifício. Até mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas, então, se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição, por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admitamos a existência de Deus, não podemos concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele possui todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, então, uma causa e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve compenetrar-se. Deus colocou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a totalmente por intermédio do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirmos, têm duas fontes bem diversas, que é importante distinguir, umas têm sua causa na vida presente, outras, além desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, e com as quais nada tem a ver o coração? Quantos desentendimentos, quantas disputas funestas e inúteis ter-se-ia podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco à fonte dos males que os afligem, e verão-se, na maioria das vezes não podem dizer, se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem se deve, então, todas essas aflições senão a si mesmos? O homem é, dessa maneira, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, ele acha mais simples, e menos humilhante para sua vaidade, acusar o destino, a providência, a sorte desfavorável,
enquanto que sua má estrela, na verdade, é a sua própria negligência. Os males dessa natureza formam, certamente, um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará, quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofreu a consequência do que fez. No entanto, a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela alcança, mais especialmente, aqueles que trazem perigo à sociedade, e não as faltas que prejudicam os que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, é por isso que Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho certo. Não existe uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Isso significa que, tanto nas coisas pequenas como nas grandes, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são uma advertência de que ele andou mal, dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que foi uma fonte de desgostos. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria a sua evolução e, consequentemente, a sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e desorganizada, quando as forças já estão consumidas, e o mal é irremediável. Então, o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu faria tudo diferente, mas não há mais tempo. Assim como o trabalhador preguiçoso que diz: e eu perdi o meu dia, ele também lamenta: e eu perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol se levanta no dia seguinte, e uma nova jornada começa permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para eles, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Causas anteriores das aflições. Mas se há males, nesta vida, para os quais o homem é a própria causa, há outros para os quais ele é, pelo menos à primeira vista, completamente estranho e que parecem golpeá-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que impedem os infelizes de ganhar a vida por meio do trabalho, as deformidades, a idiotia, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições certamente nada fizeram, nesta vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que não puderam evitar. Estão na impossibilidade de modificá-las por si mesmos, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que esses seres estão desditosos, enquanto que, ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida os sofrimentos? Problemas que nenhuma filosofia resolveu, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da alma ter sido criada ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável de seu destino após permanecer alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo, e receberem, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderem seguir o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, deve pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus recompensar pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se haja feito, se somos punidos, é que fizemos mal, e se nós não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. É uma alternativa à qual é impossível escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Por conseguinte, o homem nem sempre é punido,
ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e, se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre submete-se à expiação de seu próprio passado. O sofrimento que, à primeira vista parece injusto, tem a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores, assim como os decorrentes das faltas atuais, são sempre a consequência natural da falta cometida, ou seja, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente com desumanidade; se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante; se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário; se foi mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos, e assim por diante. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias apresentadas pela distribuição da felicidade dos infortúnios entre os bons e os maus. Essas anomalias são apenas aparentes, quando as tomamos do ponto de vista da vida presente, mas se nos elevarmos, pelo pensamento, de maneira a englobar uma série de existências, veremos que é dado a cada um a parte a que faz jus, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve jamais esquecer que ele está num mundo inferior, onde permanece pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isto não aconteceria, e dele depende não mais voltar a este mundo, desde que trabalhe para o seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo cumprido mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder as vantagens de seu trabalho. Essas tribulações são, às vezes, expiações do passado que corrigem, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a oportunidade da reparação, e não o condena, irrevogavelmente, pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento pelo qual se passa na terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. São, geralmente, simples provas escolhidas pelo espírito, para concluir a sua evolução e acelerar o seu progresso. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mesmo assim, provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não tem necessidade de ser testado. Um espírito pode, portanto, ter adquirido um certo grau de evolução, mas, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, pela qual será tanto mais recompensado, se for vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta. Exemplo disso são essas pessoas de tendência naturalmente boa, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que causam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, é a prova de uma forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos só podem aspirar a uma perfeita felicidade, quando estiverem puros. Qualquer imperfeição os impedem de entrar nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio tomado pela peste, cuja entrada no porto é impedida, até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiação, apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o doente; quanto mais grave o mal, mais enérgico deverá ser o remédio. Pode-se dizer que, aquele que muito sofre, tinha muito a expiar e deve se alegrar por ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os resultados com suas reclamações, sem o que teria de recomeçar. Esquecimento do passado.
É em vão que se assimila o esquecimento do passado como um impedimento ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce, muitas vezes, no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que haja feito. Se nelas reconhecesse aqueles a quem odiou, esse ódio talvez reaparecesse. Assim, ele se sentiria humilhado perante aqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos deu, para que melhorássemos, justamente o que nos é necessário e suficiente, e a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos retirou o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, pouco lhe importa saber quem foi e se está sendo punido, é porque praticou o mal e suas más tendências atuais são um indício do que lhe resta a corrigir em si mesmo. É sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento somente existe durante a vida material. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar, no dia seguinte, o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, na reencarnação, durante o sono do corpo, ele desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Dessa forma, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga durante a vida exterior de relação. Mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber dar-lhes o devido valor. Motivos de resignação. Pelas palavras, e bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim, e deveis considerar-vos felizes por sofrer, pois as vossas dores terrenas são a dívida de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre se assemelha a um devedor que deve grande soma, a quem o credor dissesse, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação de todo o resto e ficarás livre, se não o fizerdes, vou perseguir-te até que tenhas pagado o último centavo. O devedor não estaria mais feliz de suportar todo o tipo de privação para se libertar da dívida, pagando apenas a 100ª parte dela? Em vez de lamentar-se do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras, e bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Eles são felizes, porque pagam suas dívidas e porque, depois da quitação, estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma só falta, qualquer que seja, que não traga consigo a punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar, em primeiro lugar, a ausência de submissão à vontade de Deus. Então, se lamentamos nas aflições, se não as aceitamos com resignação, e como algo que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos fará perder os benefícios do sofrimento. Eis porque será necessário recomeçar, como se pagássemos as contas a um credor que nos atormenta,
ao mesmo tempo que pedimos novos empréstimos. Com a sua entrada no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que se apresenta para o dia do pagamento. A uns o empregador dirá: e aqui está a paga por vossa jornada de trabalho. A outros, os felizes da terra, aqueles que terão vivido na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nas alegrias mundanas. Ele dirá: e para vós nada será pago, pois haveis recebido o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura de suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Mas ele sofre quanto maior a duração do sofrimento lhe parece. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que este momento penoso passa bem rapidamente. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraje, em vez de lastimar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, vê apenas a vida material, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos seus desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das desilusões pelas quais atravessa. Ele adquire, assim, a calma e a resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto que, com a inveja, o ciúme e a ambição, se entrega voluntariamente à tortura volumando, desta forma, as misérias e as angústias de sua curta existência. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Na verdade, atribui-se a maior parte dos casos de loucura à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Se, pela maneira como o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, e até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o levariam ao desespero em outras circunstâncias, é evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos choques que o teriam abalado de outra forma. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos aqueles que ocorrem por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, há sempre por causa o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz somente um dia, e de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele somente se desespera se não vê o termo de seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não acredita na eternidade, que pensa que tudo termina com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, a solução está na morte. Nada esperando, ele acha natural, até mesmo lógico, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, enfim, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio, se elas produzem a fraqueza moral. E quando vemos homens de ciência, que se apoiam na autoridade de seu saber, para tentar provar aos seus ouvintes ou leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se estão infelizes, não há nada melhor a fazer do que se matarem. O que eles poderiam dizer para mudar-lhes a ideia? Que compensação poderiam oferecer-lhes? Que esperança poderiam propor-lhes? Nada, além do nada. Do que se pode concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale nele atirar-se logo do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas, portanto, como o veneno que inocula em muitos o pensamento do suicídio, e aqueles que dela se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, muda-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em outras condições, inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que afastam, naturalmente, a ideia de suicídio. É, em suma, a coragem moral. O Espiritismo tem, ainda, a esse respeito, um outro resultado analogamente positivo e talvez mais determinante.
Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua posição infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, lei que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, mesmo o sofrimento temporário, em lugar do eterno, não é, por isso, menos terrível, e sua natureza faz pensar a quem quer que seja tentado a partir deste mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, então, por contrapeso ao pensamento do suicídio, muitos motivos e a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será mais feliz quanto mais desditoso e resignado houver sido na terra, a certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário àquele que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que, matando a si próprio, chegará mais rapidamente ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião, no outro mundo, com as pessoas de sua afeição, que espera lá reencontrar. Disso resulta que o suicídio somente lhe trará decepções, pois é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o espiritismo impede é considerável, e pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, pela ótica do suicídio, percebe-se que a lógica de uma conduz a ele, enquanto que a lógica de outra o evita, o que está confirmado pela experiência.